primeiro dia da semana, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos e te honramos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso em nossas vidas. O Senhor tem derramado graça, tem derramado favor. O Senhor tem nos direcionado dia após dia. Paizinho, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha piedade das nossas vidas, e que cada um aqui nessa noite venha se entregar por inteiro ao Senhor, para ouvir a Tua palavra. E nós permitimos a Ti, Espírito Santo, para trabalhar de forma individual com cada um de nós. Nós entregamos a Ti, Espírito Santo, as nossas vidas em Tuas mãos, e sabemos que o Senhor habita em nós, que o Senhor está conosco todos os dias. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, Pai, nós estamos aqui para celebrar pela vida que o Senhor derramou sobre nós, pela salvação do Teu Filho Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua piedade, porque sem o Senhor nada somos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as esposas, sobre os maridos, sobre os filhos. E nós, ó Pai, em nome de Jesus, colocamos, ó Pai, este culto nas Tuas mãos, o culto 15 nas Tuas mãos, os ministérios em Tuas mãos, porque tudo que iremos fazer aqui hoje é engrandecer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Seja feliz. Glória a Deus. Então vamos celebrar a Cristo. As palmas. Celebrar
veio. Estamos juntos para celebrar, para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nossas vidas é para glorificar o teu santo nome. Aleluia.
vidas, elas são às vezes até muito engraçadas. A gente nasce, cresce, entra na fase adulta e muitas coisas vão acontecendo. E o mais interessante é quando nós encontramos com Jesus. E quando Jesus ele entrou na minha vida e na sua vida, ele fez algo extraordinário. E através de nós termos confessados a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ele trouxe sobre nós libertação, cura. Ele nos deu um escape, porque por nós mesmos não teríamos como nos salvar, mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. E se hoje nós estamos aqui, é porque na realidade o Senhor nos deu uma oportunidade, e essa oportunidade faz com que eu e você sejamos gratos ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, às vezes as circunstâncias da vida estão mostrando ao contrário. Às vezes a sua fé está abalada, ou às vezes você até perdeu a fé, a esperança. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, da mesma maneira que o Senhor ele entregou o seu Filho, hoje ele está dizendo para você: a esperança, nada acabou, ainda Jesus não voltou. Então ainda o Senhor está trazendo escape dia após dia. A palavra do Senhor ela diz que nenhuma provação foi nos dada que a gente não suporte, porque o Senhor ele providenciará o livramento. Então creia, então gere uma fé dentro do seu coração,
pode se sentar. Ainda nesse momento de adoração, vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas diante do altar do Senhor. Se você precisar de um envelope, balança a mão aí com o diácono, diaconisa leva até você. Amém? Se você já preparou, coloque em suas mãos. Quero orar por todos. Se você não trouxe, não te preocupes. Coloca a mão no teu coração. Quero abençoar você e sua casa. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o Senhor nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, primeiramente com as nossas vidas, porque o Senhor as resgatou e elas são preciosas ao Senhor. Te agradecemos também pela oportunidade de estarmos entregando os nossos dízimos, nossas ofertas em cada casa aqui representada. Eu peço que, em nome de Jesus, como o Senhor disse, quando somos fiéis e generosos, o Senhor abrirá as portas dos céus e derramará bênçãos sem medidas. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama bênçãos sem medidas em cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, após a ministração, nós vamos ter a apresentação da Ana Cecília. Uma honra para nós. Estamos fazendo mais uma apresentação de crianças. Amém? Tem criança aqui em cima ainda? Tem um culto kids lá embaixo, tá? Por favor, direciona elas. Palavra direcionada para cada uma delas lá. Amados, no domingo passado eu ministrei essa passagem, só que nós não finalizamos, e hoje eu vou fazer apenas um apanhado do que foi ministrado no domingo passado, e vamos entrar para finalizar a ministração. Amém? Eu vou recapitular algumas questões aqui e gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou pedir silêncio, por favor, a todos. Amém? Segura aí, deixa para conversar depois do culto. Amém? Amém? Vira para a pessoa que está no celular e fala assim: você escutou? Glória a Deus. Amém. Cadê a Leilani? Sente ele, por favor. Coloca ela para trás. Amém. Irmãos, nós estamos na série de mensagens, já demos início na quinta-feira, foi a primeira ministração. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós estamos falando de uma ordem de equilíbrio. A ideia de que tudo deve estar em seu devido lugar, funcionando perfeitamente. Amém? Nós não estamos falando apenas de objetos, nós estamos falando de nós também. Às vezes nós estamos quebrados, às vezes nós estamos em falta, e às vezes a gente não está no lugar certo. Eu tinha falado sobre isso, vocês lembram disso? Na realidade, o que acontece é que na maioria das vezes uma palavra positiva não significa que você está atraindo a glória de Deus sobre a sua vida, ok? Tem pessoas que lançam uma palavra positiva, tem pessoas que postam frases até bonitas, até evangélicas, né, Thaís? Lá nas redes sociais, mas a pergunta é: isso está suprindo o vazio que está dentro de você? Porque o único que consegue fazer isso é Jesus Cristo. E aí tem pessoas que falam o seguinte: eu tenho Jesus Cristo em minha vida, mas não vive conforme a palavra está orientando e dizendo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando e colocando tudo em seu devido lugar. Por quê? Às vezes o que acontece, irmãos, é que na trajetória de uma vida cristã, você começa a andar por caminhos tortuosos. Na verdade, nós temos que andar por pastos verdejantes. Amém? Então, muitas pessoas vão perdendo a fé na caminhada, vai perdendo a esperança, vai perdendo a crença no Senhor. E aí o que acontece?
a pessoa ela começa a afastando cada dia mais, mas ainda tem uma palavra positiva. Mas uma palavra positiva não te leva a determinados lugares. O que te leva em determinados lugares é a sua fé. Então, a fé é algo impressionante na vida do cristão. Então, para que eu possa ser um verdadeiro filho de Deus, eu tenho que fazer renúncias na minha vida. Então, eu preciso também entender que dentro do contexto de forma geral, eu preciso ver que existe um reino espiritual. Este reino espiritual, irmãos, ele não é simplesmente algo que você só ouviu falar. Não, ele existe. Aleluia. E ele é real. Então, o que acontece? Eu não acredito nesse negócio de diabo, dos demônios. Então, por que na verdade a vida está tão desgraçada? Então tem gente que fala que a minha fala é um pouco pesada. Não, não é pesada. É porque na verdade nós vivemos debaixo da graça, não da desgraça. O Senhor nos tirou da desgraça para a graça. Então por isso que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque a nossa vida era um caos. A nossa vida não valia nada sem Cristo. Tem muitos que batem no peito, eu já falei isso aqui várias vezes. Tem muita gente que bate no peito e fala o seguinte: eu tenho Deus na minha vida. Mas como você vai ter Deus na sua vida se você não tem Jesus Cristo como confesso na sua vida e você não vive as coisas de Cristo, né? Então é impossível isso. Filho de Deus é aquele que confessa Cristo e pratica o que Jesus ensinou. Então nós precisamos entender isso. Quando nós falamos nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque na verdade tem pessoas que estão quebradas. Você entende? Ela está dentro de si, ela está quebrada. Ela às vezes estampa um sorriso em seus lábios, mas dentro ela está chorando lágrimas de sangue. Ela está quebrada e ela precisa ser restaurada pelo Senhor. E só Jesus pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode regenerar a pessoa. Não tem um outro meio. Não, eu posso correr para tudo quanto é lado, mas é somente o Senhor Jesus pode entrar e colocar a casa no ar. Amém? Então, nada faltando. O que está faltando dentro de mim? Está faltando dentro de mim fé. Está faltando dentro de mim confiança. Está faltando dentro de mim esperança. Está faltando dentro de mim aquilo que eu preciso para continuar caminhando. Às vezes eu estou vivendo no automático. Eu não estou vivendo dentro da confiança daquele que me salvou. Então, nada fora do lugar. Às vezes eu estou andando por lugares que eu não deveria estar andando. Então, essa palavra, eu peço ao Espírito Santo que venha de encontro ao seu coração para que você entenda essas coisas. Porque quando nós chamamos e falamos assim, esteja presente nas células, esteja presente nos cultos, porque estar em célula é uma coisa, estar cultuando é outra. Às vezes as pessoas não entendem isso, porque cultuar é preciso, e a palavra nos orienta que nós devemos congregar. E congregar é estar juntos aqui como igreja. Mas lá na célula também estou junto. Sim, você está, mas lá você está sendo edificado. Então, dentro do culto você está congregando e unidos nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Amém? Então, eu e você precisamos dar sentido e propósito às nossas vidas. Porque tem gente que entra dentro de um ascetismo. Tem pessoas que estão dentro de um contexto ao qual é muito estranho. Você acha que a pessoa está vivendo o Evangelho, mas ela não está vivendo o Evangelho. Ela está vivendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Então, ela não está no lugar que ela deveria estar. Então, eu falava também sobre o fogo. Vocês lembram do fogo? Eu falei sobre o fogo. Você pega e vai fazer um churrasco. E você coloca carvão e você taca fogo, né, Rosa? Você taca fogo. E de repente o fogo começa a pegar. E de eu coloco fora desse fogo. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se apagar. Da mesma maneira somos nós. Se nós somos retirados do meio do fogo, nós começamos a morrer espiritualmente. Então eu preciso estar no meio do fogo. É por isso que eu preciso estar em célula. É por isso que eu preciso estar nos cultos. Por isso que eu preciso estar no meio do corpo de Cristo, para que eu possa ser fortalecido e crescer de fé em fé.
Amém? Está dando para entender? Então nós estamos falando exatamente sobre esse contexto. Dentro das nossas vidas, nós passamos por algumas situações, passamos por mudanças estruturais, passamos por pressões financeiras, conflitos de tempo, tecnologias e redes sociais, expectativas irrealistas, saúde mental, educação e desenvolvimento dos filhos, conflitos geracionais e cuidado com os idosos. Nós temos que ter. Aí nós vamos entender e vamos adentrar para que eu possa dar continuidade à mensagem que foi no domingo passado. Quem não assistiu, volta lá e assiste, porque eu vou dar continuidade, ok? Então, o que acontece? Existem espíritos, existem demônios, entidades que vão estar atuando para que você não esteja na presença de Deus. Porque você pode perceber que existe uma força contrária para que eu e você não venhamos absorver as coisas de Deus, nos alimentar das coisas de Deus. Você já prestou atenção nisso? Eu não quero que você levante a mão, mas eu vou fazer uma pergunta. Ela é retórica, né, Deus? Retórica, né? É para você pensar. Você leu a Bíblia hoje? Ok? É uma pergunta para você pensar. Porque se eu não me alimento das questões espirituais, como que eu posso falar que eu sou filho de um Deus e sou convertido a Jesus Cristo se eu não me alimento? Eu estou morrendo se eu não alimento. E essa alimentação tem que ser diária. Então vamos lá. Eu gosto de ver a Josimara. A Josimara, ela fica assim, ó, né? Só prestando atenção, né, Josimara? Erinaldo. Josimara, me responde aqui. Me ajuda nesse momento. Você vai decidir de uma vez por toda fazer uma greve de fome. E aí você não está jejuando, você está fazendo greve de fome porque você está pirraçando o Erinaldo. Ok? E a Lúcia já gostou. Passou o primeiro dia, você não comeu e não bebeu nada. Tá tudo bem? Até aí? Passou o primeiro dia. No segundo dia, o estômago está roendo, a cabeça meio doendo, mas você ainda vai manter, correto? Passou maus bocados, né, Thaís? No segundo dia, ela já está passando até mal, mas ela quer manter ali. Eu não vou comer, porque esse homem vai ver. Eu não vou comer. No terceiro dia, ela começa a dar desmaios, porque ela não está se alimentando e não está tomando água. E se o Erinaldo não sair correndo com ela, ela vai vir a óbito, porque ela parou de tomar água, ela parou de se alimentar. Se ela continuar bebendo água, ela ainda dura algum tempo ainda a mais, mas se ela não beber, ela vai definhando. Se você der um Google, eu estou gostando disso, der um Google. Se você der um Google, você vai ver quanto tempo que a pessoa aguenta só na água, até ela dar falência também de órgãos. 3 dias a pessoa começa a dar desmaios e vai começar passando mal. E ela tem que correr com ela para o hospital para ela ser hidratada e daí começar a se alimentar de novo. Senão ela morre. Deu para entender isso, Mário? Se você não se alimentou com questões físicas, imagine espiritual se você não se alimenta espiritualmente. É a mesma coisa. A questão é que eu e você precisamos entender que as entidades, os espíritos, os demônios, eles vêm exatamente para retirar o alimento espiritual de nós. Porque a palavra de Deus, ela é vida e vida em abundância. Ela é vida para nós aqui em abundância pela eternidade. Então tem pessoas que não entendem isso. Então eu preciso me alimentar. Como que eu me alimento, pastor? Eu alimento fazendo a leitura da palavra e depois a devocional. Leitura de palavra não é devocional. A devocional é a prática daquilo que você leu. Aí tem gente que só leu e achou que fez devocional. Não fez. Porque você vai ler. Opa, está falando sobre perdão. Tem gente que não gosta que a gente fale de perdão. Então vocês têm um problema sério com Jesus.
que Jesus falou que tinha que perdoar, e o perdão é a chave de sucesso. Destrava o reino espiritual. E os demônios, os espíritos, as entidades sabem disso. Elas sabem que pode prender você por causa do perdão. Só que daí você lê na palavra e você não pratica. E aí ele vem e começa agindo, colocando: ah, pastor, o senhor está falando isso porque não foi com o senhor. Não foi com o senhor que me ofendeu. O senhor não viu a ofensa que eu tive? O senhor não viu o que a pessoa fez? Irmãos, eu tenho uma situação de perdão muito mais séria do que você imagina. E eu liberei, porque senão eu não avançava. Para você ter ideia, do nada surgiu algumas enfermidades em mim durante esse período que eu estava travado. E eu gostava de ficar olhando para as pessoas e falava o seguinte: o Senhor vai fazer justiça, porque o Senhor vai lá, o Senhor vai consumir ela, o Senhor vai mostrar que eu estou certo e ela está errada. E ali a questão, eu não queria liberar perdão, só que também eu ofendi. Então é você pedir perdão e liberar perdão, e isso faz toda a diferença. Amém? Então existe espíritos, existem demônios que agem em todas as áreas das nossas vidas. Você sabia disso? Se você lesse Bíblia, se você ler Bíblia, você vai saber do que eu estou falando. As questões espirituais são muito sérias. Tem gente que acredita, ele não, que só existe Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos, mas Satanás e os demônios não existem. Engraçado que a Bíblia fala sobre eles e fala sobre a resistência que eles fazem. Lembra de Daniel? Nós estamos no jejum de Daniel. O anjo veio até Daniel, sim ou não? Sim. E o anjo, Mateus, virou e falou o seguinte: Daniel, no primeiro dia que você se humilhou e começou a orar, o Senhor ouviu a tua oração, e eu vim trazer a resposta no primeiro dia, mas eu fui barrado pelo príncipe da Pérsia. Existia um principado sobre aquela localidade, e eu tive que voltar e pedir a Miguel, o primeiro príncipe, para guerrear. Irmãos, o negócio foi tão sério que demorou 21 dias. E olha que Miguel é um dos primeiros príncipes, um anjo poderoso do Senhor, um anjo de guerra, e guerreou contra o principado da Pérsia. 21 dias ali sendo barrado para trazer a resposta. Às vezes você ora e a resposta não vem, e você não está sabendo por quê. E o que Daniel fez? Ele orou e permaneceu em jejum até que a resposta chegasse. Deus não me ama, Deus não ouve minha oração, eu não vou fazer parte de célula mais não, eu não vou mais na igreja, porque eu orei, eu estou orando e nada acontece. Você orou, agora é o momento de você manter com jejum, com oração, perseverança. É assim que as coisas funcionam. A vida espiritual, irmãos, ela não é simplesmente você acordar e falar assim, glória a Deus. Não é isso. A vida com Deus é você se dedicar a Ele, dia após dia. Ok? Então você tem que se lançar, você tem que permitir, porque na realidade esses espíritos simplesmente eles estão vindo exatamente para não deixar que você ouça, para que você não entenda o que a palavra de Deus está preparando para você. Ele não quer que você leia a Bíblia, porque no dia que você lê e compreender, você será liberto, curado, sarado em nome de Jesus. A sua família terá uma restauração extraordinária, porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, e o poder de Deus, Satanás não pode deixar que eu e você venhamos tomar conhecimento. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vem falando sobre os espíritos. Então existe o espírito da divisão, o espírito da comparação, o espírito de materialismo, ok? E o espírito de isolamento. Nós paramos aí na semana passada. Então vamos dar continuidade, vamos falar sobre o espírito de desalinhamento. Então olha só que coisa interessante. Quando os membros da família têm objetivos ou valores diferentes,
Isso pode gerar um desalinhamento nas prioridades familiares. É importante que haja um entendimento comum sobre objetivos e valores da família. Então, Satanás, ele não gosta dessa ideia de família. Ele quer destruir a família. E principalmente quando se trata de uma família que está servindo ao Senhor. Imagina se ele já faz uma arruaça lá fora. Imagina para quem já é servo do Senhor. Então ele quer trazer, esses espíritos, eles querem trazer um desalinhamento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ficar atento. Então nada é por um acaso. Imagina, simplesmente algo vai tirar você do sério para você brigar com o seu cônjuge. O marido brigando com a esposa por causa de coisas fúteis. Então você tem que ficar atento. Então tem que haver um alinhamento aí. Então não pode ter esse desalinhamento. Opa, peraí, nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Esse tipo de discussão não está legal. Isso não é para vir a partir de nós, porque nós somos de Jesus, nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Amém? Então olha só, outro contexto aqui, existe um espírito de crítica. O hábito de criticar constantemente os outros membros da família pode criar um ambiente tóxico, onde as pessoas se sentem desvalorizadas e inseguras. Então isso impede o crescimento saudável de relacionamentos. Pessoas que fazem parte da mesma família, mas que têm a satisfação, isso é um espírito, isso é um demônio que está agindo na sua vida. Se você tem essa capacidade de criticar as pessoas, esse hábito de criticar constantemente, significa que isso tem um espírito dentro de você. Está repreendendo em nome de Jesus, mas se você continua criticando, é um espírito que está agindo na sua vida. Então você tem que repreender isso em nome de Jesus e não fazer mais. Pelo contrário, você tem que ter um crescimento saudável nesse relacionamento. Porque na verdade, você pode perceber que as maiores frustrações, as maiores traições estão dentro do contexto familiar. Sim ou não? Dentro do contexto familiar. Então a gente tem que entender que o que Deus ele pretende restaurar as famílias. E quando fala de restauração, ele está falando exatamente do contexto de alinhamento. Então, se nós somos de Deus, nós temos que andar tudo alinhadinho. Não ficar provocando o outro, não. Então tem que tomar cuidado. Espírito de negatividade, uma atitude negativa em relação à vida, aos desafios e até aos membros da família, pode criar um ciclo vicioso que drena a energia e a alegria do lar. A esposa chega e fala o seguinte: marido, eu vou começar a trabalhar para que a vida nossa melhore. Você nunca trabalhou? Você é um inútil. Se não sou eu para te sustentar, vagabunda. Está dando para entender? Negatividade. Ou então a mulher vira para o marido: nada para a mulher tá bom. Nada. E ali ela pega, se o homem dá atitude para ela, você é um zero à esquerda. Nada que eu te peço que você faz. Dá atitude. Isso é vice-versa, tá, irmãos? Eu estou colocando. É uma via de dor. Mão do. Obrigado. Então, nessa ali, é desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com essas negatividades. Quer ver outra coisa negativa? É chamar filho de burro, chamar filho de preguiçoso. Negatividade. É um espírito de negatividade sobre a sua vida. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é filho de Deus. Filho de Deus não tem esse tipo de fala na boca. Filho de Deus lança palavras doces. Ah, não está acontecendo aí em casa, então resolve. Porque tem que ser assim. Quer discutir? Discute com Deus. Não discute comigo. É a palavra. O espírito de desinteresse, a falta de envolvimento emocional e interesse nas vidas uns dos outros pode levar ao afastamento, à desconexão entre os membros da família. Às vezes o marido chega em casa, quer conversar, a mulher está lá no zap. Você está entendendo? Ou então a mulher quer falar, o marido está lá na frente da televisão vendo futebol. Presta bastante atenção aqui comigo, homens. Se o futebol for superior à sua esposa, você não a merece.
Porque simplesmente você está gastando energia e gastando a sua visão numa coisa e brigando por uma questão que não vale a pena. Mulheres, se o seu marido está falando com você e você está no zap, você não merece o seu marido. Ou então ele fala e você não escuta. Você não merece ele. Porque na realidade, a palavra do Senhor, ela fez unir homem e mulher para que se formasse uma família. Isso é projeto de Deus. Então todos nós temos um propósito. Deixa eu só falar um negócio do futebol aqui. Você sabe o que você pode falar? Fazer com uma questão bem assim, bem agradável? Querido, amor da minha vida, meu chuchuzinho, nesse exato momento estou eu aqui descansando, assistindo o meu futebol. Assim que terminar, eu vou lhe dar atenção e vai lá dar atenção. Ou então você diz assim: meu querido, eu só vou terminar aqui um assunto e irei te dar atenção. Olha só, não ficou diferente? Ficou muito diferente. O problema é que o desinteresse às vezes termina lá e fica lá revoltado. O meu time. Rapaz, acorda! Eles não estão sabendo que você está brigando por causa deles. Eles estão recebendo salários milionários lá. Está igual um bombom lá. Tem que parar com isso, gente. Eu acho que o negócio é meio surtado. Eu gosto de futebol também, irmãos, mas, poxa. Vamos lá. Fala, Deus. Espírito de medo. Cadê do Snare? Espírito de medo, né, do Snare? Vamos lá. O medo do fracasso, do julgamento ou das mudanças pode paralisar os membros da família, impedindo-os de se abrirem ou buscarem ajuda quando necessário. Para que eu vou falar? Por que eu vou falar com meu esposo se ele não me escuta? Ele só tem uma palavra de derrota para mim. Aí, irmãos, na hora que a esposa está procurando um outro homem para falar nas redes sociais, aí vai achar ruim. Ou mulheres, mesma condição. Às vezes o marido não quer conversar com você porque você não tem uma palavra para ele de incentivo. E aí ele procura em outra mulher. É cristão, pastor? Por isso que nós temos que vigiar e orar, para que não venhamos cair em tentação. Por que se está junto, dá atenção para o outro? Né? Então para que casou? Para que está junto? Não é verdade, Lorena? Lorena parece que está gostando, né? Mas é sério. Então essas questões, irmãos, a gente precisa entender. Se eu quero ministrar na minha vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu preciso dar o primeiro passo. Entenda, você tem que dar o primeiro passo para que as coisas se alinhem na sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios e por aí afora. Então eu e você, nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus, ela vem exatamente para nos colocar no eixo. Isso é evangelho. Evangelho não é isso que você está vendo lá fora nas redes sociais, não, irmãos. O evangelho, ele veio para nos alinhar à vontade de Deus. Nós estamos vendo tanta coisa, né? Pastor traindo, pastor roubando, pastor não sei o que lá. E os membros também que estão fazendo a mesma coisa. E os membros que às vezes estão fazendo coisa pior. Então a gente tem que entender o seguinte: se você fica olhando para essas coisas, você não vive o melhor de Deus para a sua vida. Não olha para isso. Fala o seguinte: Senhor, tenha misericórdia desses, e que a graça do Senhor e que o Espírito Santo venha convencendo o pecado, a justiça e o juízo a esses. Mas vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família. O problema é que as redes sociais têm tirado o melhor de Deus de muitos. Então toma cuidado com redes sociais.
Tem gente que não passeia mais com a família. Por causa do quê? Não tem ânimo. Por que não tem ânimo? Mas tem ânimo para ficar mexendo com redes sociais. Maridos, qual foi a última vez que você disse para sua esposa: eu te amo, olhando nos olhos dela? Esposas, qual foi a última vez que você virou para o seu marido e falou: eu te amo, meu querido, olhando nos olhos? Qual foi a última vez que casais aqui fez uma gracinha? O marido chegou e fez uma gracinha. Isso não é só o marido, não. A mulher também pode fazer, viu? Porque a gente gosta de flores também. Homens recebem flores também. Para que esse negócio não é só mulher, não. Homens também podem receber flores. Eu gostaria de receber flores. Isso não retira a sua masculinidade, não. Fique tranquilo, irmãos. Você só não pode vestir rosa. Mas enfim. Amém? Rosa mexeu com essa. Ele estava com uma mala rosa lá no. Mas enfim, brincadeira, irmãos. Eu já vi com o negócio de rosa, mas é só brincadeira, tá? Amém? Qual foi a última vez, maridos, que você levou sua esposa para dar um passeio? Estou falando só você e esposa. Presta atenção. Só você e esposa. Deixa os meninos lá com alguém, ou paga com alguém, e sai só você e esposa e fala assim: vamos na sorveteria, vamos na churrascaria, vamos no restaurante. Hã? Você sabe por que o casamento tá ruim? É porque perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Porque quando estava solteiro, enquanto estava namorando, o marido é namorado, né? Nossa, peraí, eu olhei para a lua e vi seu rosto nela. Aí casou. Bem, quando você olha para a lua, você vê meu rosto? Eu nem olhei para a lua, nem olho mais. Porque é romântico para conquistar, mas não é romântico para manter. E é por isso que muitos casamentos não estão dando certo. Irmãos, eu sou um romântico meloso. Eu falo que amo as minhas filhas, eu olho para elas e digo: sabia que eu te amo? Eu viro para a pastora: olha nos meus olhos, eu te amo. Do que nós estamos falando? Se eu não quero nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que ter ação. Porque não é tipo assim: pastor, ora pelo meu casamento, mas você não faz nada. Ora pelo meu filho, mas você não fala nada com ele. Como que funciona? Então, você acha que o negócio está tudo natural. Ah, está desinteressado, pastor. Eu já tenho feito isso aqui. Irmãos, tenha fé. Porque os espíritos, os demônios, as entidades, Satanás está lutando contra as vidas daquelas pessoas que nós amamos e queremos bem. Comece fazendo. A Liliana deu um testemunho muito bacana aqui. Ela virou e falou assim: o problema era eu. E quando eu mudei, né, Liliana? Ela veio aqui e falou: quando eu mudei, meu marido também mudou. O marido até fez gracinha, né? Tem umas gracinhas lá, tem negócio todo. E é exatamente isso. O outro lado precisa ver uma ação da sua parte. O outro lado precisa entender, precisa compreender que você ama, que você gosta. Por que não fala? Porque quando estava antes do casamento, fazia até carta. Sim, eu fiz muita carta para a pastora. Irmãos, as minhas cartas apaixonadas. Eu ficava dia e noite 5h30 bebendo. Não fica, você sabe que não fica, né? Mas na carta está falando que estava, né? Aí os filhos crescem. Aí você vira para os filhos e pergunta assim: filho, você pretende casar quando? Misericórdia. Para ter um casamento igual ao seu pai?
Não quer não? Porque na verdade eles não estão vendo um exemplo dentro de casa. Aí eles não querem. Está dando para entender? Então, reconheça que existem espíritos lutando, que estão trazendo influências. E o primeiro passo para abordá-los é trabalhar em prol de uma dinâmica familiar mais saudável. Então, na época, olha só, nós falamos sobre Neemias. As famílias estavam sob ataque. Neemias, porém, exortou o povo, dizendo-lhes para não temer. Israel estava com os muros destruídos, estava todo mundo disperso, exilado. Mas aí Neemias foi lá para reconstruir os muros, né, Elson? Quantos dias que reconstruiu? 52 dias. 52 dias. Ele fez sozinho? Não. Ele juntou com o povo para fazer o muro. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? Você sabe por que muitos casais não estão conquistando? Porque eles estão individuais dentro do mesmo ambiente. Não é para você estar individual, é para você unir forças. Bem, você me empresta R$150 para pagar a conta? Eu te empresto. Aí, tá. Aqui, cadê os R$150 da conta que eu te emprestei? Irmão, sinceramente, nada contra ter o dinheiro de forma individual, mas se pagou conta e ambos estão usando, eu sinceramente eu não entendo isso, porque lá em casa é dinheiro da família. Dinheiro da família. E por isso que dá muito certo. Por isso que dá muito certo. Então, se você trabalha de forma individual, eu não estou te criticando, mas eu estou te falando que o nosso casamento tem dado muito certo por causa que o dinheiro é da família. E por causa de dinheiro, casais estão separando, casais estão brigando por causa que um devolveu a conta que o outro emprestou para pagar. Isso é muito sério. Então, entenda, como família nós somos uma equipe. Como família, você, seu marido, sua esposa e filhos, vocês são uma equipe. Vocês têm que estar em prol de uma questão saudável e não de uma coisa amarga. Pelo contrário, tem que haver amor ali. Vai ter momentos mais críticos, sim, mas vençam dialogando, conversando. Pastor, não é tão fácil. Então por que casou? Dá para entender? Sim ou não? Irmãos, eu sou bem curto e franco no que eu falo. Se é para ser assim, por que está junto? Se é para ser uma loucura, por que está junto? Você sabia que se tiver filhos, os filhos estão vendo tudo que está sendo feito? E você sabia que você está desgraçando a vida dos seus filhos? Você sabia que você está amaldiçoando a vida dos seus filhos? Você sabia que quando você partir, o seu filho vai sofrer porque ele não teve uma estrutura familiar? Lógico que tem casos que os filhos crescem e começam a fazer o que os pais não estavam fazendo. A gente sabe disso que existe. Mas eles, no dia do juízo, eles não poderão chegar diante do trono de Cristo e falar o seguinte: a minha mãe e o meu pai não me ensinou o caminho. Aí vai passar um filme e vai mostrar: ensinou sim, você que não quis seguir. Então, nós podemos mudar a situação do nosso lado da nossa casa. Nós. Eu já contei isso aqui. Vou repetir para quem não ouviu. Em 2013, eu e a pastora, nós tivemos uma crise no nosso casamento durante um mês. E falamos até em separar. Em 2013. Vamos fazer 25 anos de casados. Em 2013 teve uma crise. Todo casamento tem crise, tá? Só que nós decidimos conversar e alinhar. Nós não casamos para separar.
mas nós resolvemos a crise juntos. Por isso nós estamos mais fortes ainda, porque nós entendemos, nós viramos assim: sabe o que está dando errado? Sabe por que lá em 2013 deu errado? Porque não era eu, ela e Jesus, era somente eu e ela. Mas quando a gente decidiu, eu e você e Jesus, tudo mudou. Então quando Jesus ele entra no relacionamento, ele muda a situação. Pastor, mas lá na minha casa é só eu que venho, só eu que sou cristão. Então vamos unir forças para lutar em oração, em clamor, em súplica, em petição ao Senhor e ajudar você a ganhar a sua casa para Jesus. Vamos unir, porque você sabe o que Jesus disse? Se dois concordarem no mesmo pedido, será feito. O que ligares na terra será ligado no céu. Aonde que estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Irmãos, entenda isso, entenda essa verdade, porque quando isso acontece, o milagre de Deus, você vai ver. Amém? Então, se alguém tem uma família e tem algo que vale a pena lutar, então perceba, você tem algo precioso, desejável e especial. Por isso a palavra do Senhor para você hoje é: lute por sua família. Amém? Feche seus olhos. Eu acredito que essa palavra ela vem de encontro ao seu coração. E eu creio que o Espírito Santo te trouxe até aqui nessa noite, para que você possa rever os seus conceitos, os seus princípios, seus valores, que talvez esteja quebrado, esteja faltando, esteja fora do lugar. E o Senhor está deixando bem claro que Ele quer alinhar a sua vida nesse momento. É só você crer e ter fé. Eu contei para você aqui que em 2013 nós tivemos uma crise e hoje nós estamos mais fortes do que nunca, porque nós acreditamos no poder do Senhor. Então feche seus olhos e fala com o Senhor. Fala assim: Senhor, nessa noite eu estou colocando a minha... Primeiro coloca a sua vida. Fala assim: Senhor, eu estou colocando a minha vida diante do teu altar. Fala com o Senhor. Fala assim: Senhor, eu sou tão cabeça dura, falho, teimoso, estúpido, grosso, ignorante, sem conhecimento das coisas, mas essa palavra está me confrontando. Essa palavra eu não gostei de ouvir, mas é aquilo que você não gosta de ouvir é que traz cura e libertação. Então fala com Deus, fala assim: Senhor, eis-me aqui, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Eu nunca tinha ouvido uma palavra como essa, mas essa palavra ela veio e está me machucando. Se ela está me machucando é porque na verdade tem algo que precisa mudar dentro de mim. Então muda, Senhor, muda, me muda. Eis-me aqui, cuida de mim. Agora coloca a sua família. Fala assim: Senhor, eu não casei para separar, eu não casei para viver um casamento ruim, mas eu me casei para ter um casamento saudável, para ter uma família saudável, para ter filhos saudáveis, filhos que honram pai e mãe. Senhor, venha sobre a minha família, venha sobre o meu lar, sobre a minha casa, me dê direção, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade para agir no nosso meio. Espírito Santo, venha agindo com força, venha agindo com toda a intensidade, Espírito Santo, e não permita que Satanás venha sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, repreenda os espíritos, os demônios, as entidades que têm tentado contra o meu lar, contra a minha vida, que têm trago irritação, que têm me deixado nervoso, que têm me deixado desconfortável, que têm colocado desconfiança no meu coração, na minha mente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, que as nossas vidas venham glorificar o Teu santo nome, que as famílias venham glorificar o Teu santo nome, porque o que o Senhor deseja para nós é que
que nós venhamos estar debaixo das tuas potentes mãos. O Senhor que tem nos colocado debaixo das tuas asas, e nós estamos seguros porque o Senhor tem cuidado de nós. Então cuida de todos nós, cuida das famílias, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai entrando naquele lar que está desestruturado, aquele lar que está, ó Deus, espedaçado, quebrado. Entra nesse lar e traga restauração. Pai, nós clamamos por restauração. Aquele marido que não acompanha a esposa, aquela esposa que não acompanha o marido, aqueles filhos que não acompanham os pais que não acompanham os filhos. Pai, traga, ó Deus, convencimento do Espírito Santo em nome de Jesus. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Traga salvação sobre estes, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos lançamos diante do Senhor, porque nós cremos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra liberta, Tua Palavra cura, a Tua Palavra sara. Então, ó Pai, venha trazendo cura interior nas vidas, venha trazendo libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Amém. Eu espero que essa palavra venha trazer sobre a sua vida uma direção. É o que nós precisamos nesses dias. Porque o que nós vemos no mundo são coisas horríveis. Amém? Então vamos lá para a apresentação de crianças. Quer dizer, a apresentação da criança. Nós vamos apresentar a Ana Cecília. Vou pedir que os pais estejam presentes. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Já pode, os padrinhos já pode se encaminhar também. Ana Cecília Lopes Brito. Os pais é Andréia Lopes Ferreira e Felipe Augusto Brito de Oliveira. Pode subir, por favor. Glória a Deus. Os padrinhos são a Lorena Lopes Ferreira do Carmo, Matheus Felipe do Carmo, João Vitor de Brito Moraes, Amanda Cristina de Brito e Carlos Leandro Alves da Silva. Oi, Luiz. Lindeza. Amém. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, verso 22 a 24, fala que no dia da purificação, Jesus foi levado pelos seus pais para ser apresentado ao Senhor. E é por isso que nós apresentamos a criança. A criança, ela não está sendo batizada, ela está sendo apresentada. Amém? Então, só para a gente deixar bem claro, eu quero agradecer aos pais pela honra de estar apresentando a Ana Cecília, aos padrinhos. Olhem para mim. Você sabe por que vocês foram convidados a ser padrinhos? Tem ideia? Não tem ideia? Então eu vou falar para vocês o contrário. Na verdade, vocês foram chamados para serem padrinhos porque eles confiam em vocês. Eles acreditam em vocês e vocês vão ajudar também na criação da Ana Cecília. Quando a Ana Cecília estiver andando, já caminhando, crescendo e tal, e vocês verem alguma coisa de errado, se eles não estiverem presentes, vocês estão dando autoridade para vocês corrigi-la também. Não é? E eles também estão abrindo também para que vocês possam fazer pix para a Ana Cecília. Para abençoar a vida dela, não é verdade? Né? Na faculdade, não é verdade? Fazer um curso. No aniversário, isso é verdade. A minha ela ficou preocupada. Não preocupa não. O Senhor derramou graça sobre vocês. Recursos, amém? Vamos lá, meu querido. Se ajoelha. Será que se virar ela, você deve virar tipo de frente assim? Você
pegar assim. Igreja, estende as mãos para cá, por favor. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos agora a Ana Cecília diante do teu altar, diante da tua presença, e pedimos, Santo Espírito, que o Senhor venha sobre a vida dela, que ela venha crescer em sabedoria e graça no Senhor, e que seus pais e seus padrinhos venham direcioná-la no caminho do Senhor. Porque a tua palavra diz que se a criança o caminho que ela deve andar, enquanto for grande, não se desviará dele. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidando a partir dessa data da Ana Cecília. O Senhor cuidou na hora do parto, na gestação, e pedimos que o Senhor permaneça com as tuas mãos estendidas sobre ela, e que ela não venha se desviar, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela possa crescer, ó Deus, nos ensinamentos do Senhor, e que seus pais possam instruir os seus padrinhos também, e que a família, ó Deus, possa ajudá-los. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramando graça e favor sobre a vida dela, que ela venha ser uma mulher segundo o teu coração, segundo a tua vontade, uma mulher sábia que edifica o seu lar, uma mulher virtuosa, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já venha preparando os caminhos dela, e que ela não venha, ó Deus, passar por momentos tortuosos, mas que ela venha aprender, ó Deus, a andar nos caminhos do Senhor, caminhos, ó Pai, de alegria, de paz. Deus, em nome de Jesus, derrama saúde, derrama graça, derrama, ó Deus, no nome de Jesus, toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Cadê as mamães? Cadê as mães? Faz barulho aí, mães. Dia 25 do domingo. Agora é sem falta mesmo. Dia 25 do domingo, 9 horas da manhã. Tem um café especial para as mães. E tem surpresa para as mães. Amém? Tem surpresa, então vem para cá, mamãe. Amém? Estenda sua mão em forma de recebimento e quero te enviar para mais uma semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro do teu Evangelho, eu apresento a igreja do Senhor e aqueles que nos visitam. Que o Senhor venha com poder e graça sobre a vida de todos agora. E que cada um, ó Deus, venha sentir a presença do Senhor, e que a presença do Senhor vá com eles durante essa semana, durante os dias das suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo esteja com eles. Mostra para eles, ó Pai, o quanto o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso. E que esta palavra que foi ministrada aqui sobre a família,
que cada um, ó Deus, venha absorver e venha praticar em nome de Jesus. Coloca a mão direita sobre a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Irmão, só um instantinho. Os adolescentes estão vendendo trufa, ok? Eles vão estar na porta ali, 4,50 trufa para eles irem para o acampamento. Amém? Declara a semana de vitória para o seu irmão. Vai em paz, Deus abençoe.